Olá, pessoal. Vamos terminar de ler a carta de Caminha? Vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui para a gente poder terminar essa leitura, né? E facilitar um pouquinho aí a tua vida, pelo menos essa é a intenção, tá bom? Bom, nós paramos exatamente nessa passagem. Ali faltavam e traziam muitos arcos e continham daquelas já ditas e resgatavam-nas por qualquer coisa, em tal maneira que os nossos trouxeram dali para as naus muitos arcos e setas e contas. Quer dizer, eles continuam trocando, vamos pensar assim, os presentes. Então, tornou-se o capitão aquém do rio, tornou-se aqui, no sentido de voltar-se, tá? Então, aqui, ó, tornou-se, então, voltou-se, né? O capitão aquém do rio, e logo acudiram muitos à beira dele. Ali veríeis galantes pintados de preto e vermelho, e quartejados assim nos corpos como nas pernas, que, certo, pareciam bem assim. Então, mais uma vez, ele descreve os indígenas. Bom, também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres, muito bem, moças. Então, aqui ele vai falar de quem? Das nativas, não é? Das índias. Então, ele volta a falar das mulheres. Nuas como eles, que não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa do joelho até o quadril e a nádega toda tinta daquela tintura preta. Toda tinta, né? No sentido de estar pintada. Tá bom? Então, toda tinta daquela tintura preta e o resto, tudo da sua própria cor. Significa isso. Sem tinta, tá bom? Então, aqui seria a cor da pele, tá? A cor natural da pele dela. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência descobertas que nisso não havia nenhuma vergonha. Então, de novo aqui, né, 2 sentidos para a palavra vergonha. Um indicando, obviamente, as partes íntimas, né, e o segundo ali indicando que ela não se incomodava. Aliás, ninguém se incomodava ali com a nudez, né, não causava nenhum tipo de choque, nenhuma vergonha. Também andava aí outra mulher moça com um menino ou menina ao colo, atado com um pano, não sei de quê, aos peitos, de modo que apenas as perninhas lhe apareciam. Mas as pernas da mãe e o resto não traziam pano algum, né? Então, há um pano que ela usa como se fosse um suporte, né, para o filhozinho, tá bom? Então, aqui a gente tem uma índia mãe no finalzinho desse slide. Depois, andou o capitão para cima, ao longo do rio, que corre sempre chegado à praia, que significa sempre chegado à praia, é sempre próximo, tá bom? Próximo à praia. Ali esperou um velho que trazia na mão uma pá de almadia, de madeira, é feita numa peça só, tá? Então, é uma madeira que foi cavada, não é? E ele fez essa pá a partir de uma peça só de madeira. Falava enquanto o capitão esteve com ele perante nós todos, sem nunca ninguém o entender. Ele fala outra língua. Nem ele a nós, quer dizer, não há comunicação. Não é? Olha, os índios não entendem os portugueses, né? E os portugueses não entendem os índios. Tudo bem? Nem ele a nós, quantas coisas que lhe demandávamos acerca de ouro, que nós desejávamos saber se na terra havia. Demandávamos aqui no sentido de perguntávamos, tá bom? Ok? E eles perguntavam sobre o quê? Sobre ouro. Tá? E aí fica bem claro, ó, que nós desejamos saber se na terra havia. Então, o interesse dos portugueses aqui é saber se tem ouro na terra. Vou continuar aqui. Trazia este velho o beiço tão furado que ele caberia pelo furo, um grande dedo polegar, e metida nele uma pedra verde ruim. O que é uma pedra verde ruim? Esse ruim aqui, ela não é uma pedra preciosa, então é uma pedra sem valor econômico, tá?
que cerrava por esse buraco, cerrava, fechava. Tá? Então, tinha um buraco no beiço, e esse buraco era fechado pela pedra verde ruim. O capitão lhe a fez tirar. E ele, não sei que diabo falava, ia com ela direito ao capitão para lhe a meter na boca. Então, o capitão falou, tira essa pedra daí. E ia com ela quem? Ela, essa pedra verde aqui, ó. Tudo bem? Direito para colocar na boca do capitão. Estivemos sobre isso rindo um pouco, então enfadou-se o capitão e deixou. Claro, imagina, o capitão fala, tira a pedra, o cara vai colocar a pedra na boca do capitão. Todo mundo riu de quem? Do capitão. O índio entendeu que o capitão queria a pedra para ele. E um dos nossos deu-lhe, pela pedra, um sombreiro velho. Não por ela valer alguma coisa, mas por amostra. Então, eles querem levar a pedra como amostra das coisas que os selvagens tinham. Depois, ouve-a o capitão, segundo creio, para, com outras coisas, a mandar a vossa alteza. Ouve-a. Assim, o capitão pegou a pedra. Tudo bem? Então, ele pegou a pedra, certo? Ele pegou a pedra para quê? Para mandar para o rei, porque você sabe que uma embarcação vai de volta a Portugal levando as coisas e as notícias, né, do que eles descobriram aqui no Brasil. Andamos por aí vendo a ribeira, a qual é de muita água e muito boa. Ao longo dela, há muitas palmas, não muito altas, em que há muito bons palmitos. Muito bem. Então, palmas aqui são palmeiras. Logo depois ele vai falar de palmitos, né? Mas aqui as palmas são as palmeiras. A ribeira, né? É o ribeirão, acho que não tem problema de entendimento aqui. Colhemos e comemos deles muitos. Deles quem? Dos palmitos. Né? Então, tornou-se o capitão para baixo, para a boca do rio, onde havíamos desembarcado. Tornou-se, voltou-se. Tá? Ele voltou lá para a região mais baixa. Certo? Então, voltou-se o capitão para a boca do rio. Além do rio, andavam muitos deles dançando e folgando, uns diante dos outros, sem se tomarem pelas mãos. Então, os índios dançam, mas não se tocam. Né? Então, além aqui, ó, é do outro lado. Tá bom? Então, do outro lado do rio. Tá? E faziam-no bem. Passou-se, então, além do rio, Diogo Dias, almoxarife, que foi de Sacavém, que é homem gracioso e de prazer, e levou consigo um gaiteiro nosso com sua gaita. Essa gaita é uma gaita de fole, né? E meteu-se com eles a dançar, tomando-os pelas mãos. Então, agora já pegou pelas mãos. Repare, o Diogo Dias, que tá aqui, ele vai dançar com os índios, né, com os nativos, tá bom? Mas ele não dança como os nativos, ele dança com os nativos. Ele fala que ele foi almoxarife em Sacavém, é cobrador de impostos, tá? Almoxarife, aqui nesse caso, é um cobrador de impostos. E o Diogo Dias é irmão do Bartolomeu Dias, tá? Ok? Bartolomeu Dias. Então, veja, o Diogo Dias vai pegar vai dançar com os índios, tomando-os pelas mãos, mas os índios ainda se esquivam um pouco, né? Eles não gostam, eles fogem um pouco dessa ação humana de tocar, quer ver? Vamos lá. E levou consigo um gaiteiro, já li esse pedaço, né? Nosso com sua gaita, e meteu-se com eles a dançar, tomando-os pelas mãos, e eles folgavam e riam. E andavam com ele muito bem ao som da gaita. Depois de dançarem, fez-lhes ali, andando no chão, muitas voltas ligeiras e salto real, de que eles se espantavam e riam e folgavam muito. Bom, o que são essas voltas ligeiras aqui? São cambalhotas. Tá bom? Então, a cara é quase do circo. Tá? E salto real. O que é um salto real? Falei que é do circo. É um salto mortal. Tá bom? Cambalhotas, ou também podem ser piruetas, tá? Não precisa ficar só ali girando o tempo todo. Algumas piruetas. Tá? E, com aquilo muito segurou e afagou, tomavam logo uma esquiveza como de animais monteses e foram-se para cima. Então, assim,
Como o Diogo Dias, ele tocou muito nos índios, né, segurou os índios nas brincadeiras, os índios se esquivaram, né, como animais monteses, e foram embora, tá? Porque os índios realmente não gostam do toque. Embora nessa situação, né, haja todo um movimento em que os portugueses, os índios dançam, eles riem, né, até brincam juntos, mas o toque físico não é agradável. Bom, e então o capitão passou o rio com todos nós outros e fomos pela praia de Longo, ir pela praia de Longo, fomos aqui, ó, ao longo da praia, tá? Indo os batéis, assim rente da terra. Fomos até uma lagoa grande de água doce que está junto com a praia, porque toda aquela ribeira do mar é apaulada por cima e sai a água por muitos lugares. Esse apaulada aqui é no sentido dela ser pantanosa, tá bom? Ela é pantanosa, tá legal? E depois de passarmos o rio, não fomos nada, foram uns 7 ou 8 deles andar entre os marinheiros que se recolhiam aos batéis. E levaram dali um tubarão, que Bartolomeu Dias matou. Lhes levou e lançou na praia. Lhes levou e lançou na praia. Levou o quê? O tubarão, tá bom? Bastará dizer que, até aqui, como quer que eles um pouco se amansem, logo de uma mão para outra se esquivam. Quer dizer, eles mudam de comportamento muito repentinamente. Então, no instante, eles estão amansados, né? Eles estão confraternizando com os portugueses, e logo depois eles se esquivam, logo depois eles se retraem dessa proximidade com os portugueses. Como pardais do cevadoiro, né? Aquela coisa do passarinho. Né? O passarinho está brincando, na hora que você se aproxima, ele foge. Homem não lhes ousa falar de rijo para não se esquivarem mais. Então, não se pode falar com eles asperamente, né? E tudo se passa como eles querem para os bem amansar, como eles querem. Então, a gente faz tudo conforme eles desejam. Se eles não querem o toque, a gente não toca, tá? A gente não fala áspero com eles para não assustá-los. Bom, então, Caminha, ele leva aqui, nesse momento, em consideração o comportamento dos índios, não é, para que haja aproximação. Então, se o índio não quer ser tocado, não tocarei. Se o índio, como ele coloca um pouquinho mais abaixo, ele se esquiva, a gente respeita que ele se afastou. Não é? Então, é momento de proximidade, não impor por violência, né, essa proximidade. O capitão ao velho, com quem falou, deu uma carapuça vermelha. E com toda a fala que entre ambos se passou, e com a carapuça que ele deu, tanto que se apartou e começou de passar o rio. Foi-se logo recatando e não quis mais tornar de lá para aquém. Então, lá, volta lá. O capitão ao velho, que é o índio, né, com quem falou, deu uma carapuça vermelha. E com toda a fala que entre ambos se passou, uma fala meio estranha, né, porque eles não se entendem. E com a carapuça, quer dizer, a comunicação se dá pelos objetos que são trocados, né? Tanto que se apartou, o que significa esse se apartou? Ele foi embora, não é? Na verdade, assim, mais no sentido que ele nada quis, nada mais, né? Nada mais quis, tá bom? Mais nesse sentido. Se apartou e começou de passar o rio, e foi-se logo recatando, quer dizer, ele não quis mais nada e se afastou, tá? Então ele foi embora, ok? E com a carapuça que ele deu, tá? Ele vai embora junto, levando a carapuça. Foi-se logo recatando aqui, se despedindo, tá? Então, tchau, tchau, beijinho, beijinho, tá bom? Foi se despedindo e não quis mais tornar de lá para aquém. Tá certo? Perfeito? Vamos em frente. Os outros dois, que o capitão teve nas naus, a que deu o que já disse, nunca mais aqui apareceram. Do que tiro ser gente bestial, de pouco saber e por isso tão esquiva. O bestial aqui, né, tá no sentido de que é gente arisca, não é? Eles são ariscos, são também instintivos, né? Porque assim, quando eles têm algum tipo de receio, eles vão embora. Porém, e com tudo isso, andam muito bem curados e muito limpos. E aí, olha só, uma coisa importante aqui.
eles andam muito bem curados e muito limpos. Então, o que o Caminha está destacando aqui? A higiene dos nativos, tá certo? Curados aqui é no sentido de cuidados, tá bom? Então, eles andam muito bem cuidados, tá? E limpinhos. E naquilo me parece ainda mais que são como aves ou alimárias, quer dizer, animais, monteses, as quais faz o ar melhor pena e melhor cabelo que as mansas. Por quê? Os corpos seus são tão limpos, tão gordos, tão formosos, que não pode mais ser. Quer dizer, eles são muito limpinhos, muito formosos, eles não dá para ser mais limpo do que eles são, não dá para ser mais formoso do que eles, não dá para ser mais gordo, né, forte do que eles. Isto me faz presumir que não tem casas. Repare que ele fala uma coisa importante aqui. Ele fala que parecem animais monteses, né? A gente tem isso em vários momentos da carta. Isso me faz presumir. Ele está presumindo, ele está afirmando assim, olha, eles não têm casa. Parece realmente que eles não têm casa, né? Depois o Caminha vai corrigir essa informação mais tarde. Nem moradas a que se acolham. E o ar a que se criam os faz tais. Eles vivem ao ar livre. Tá? Então, por que eles são limpinhos, são gordinhos e formosos? Porque eles vivem ao ar livre, e é justamente esse ar livre que os faz tais. O que é esse tais aqui? Os faz assim. Assim como, tá aqui, ó, limpos, gordos, formosos. Tá? Nem nós ainda, até agora, vimos nenhuma casa ou maneira, ou maneira delas, a gente não tem nada parecido com uma casa, a gente não achou. Mandou o capitão, aquele degredado, Afonso Ribeiro, que se fosse outra vez com eles. Ele foi e andou lá um bom pedaço. Mas à tarde tornou-se que o fizeram eles vir e não o quiseram lá consentir. De novo, tá? Não vai ficar aqui junto com a gente. E deram-lhe arcos e setas. E não lhe tomaram nenhuma coisa de seu. Então, o Afonso Ribeiro vai voltar com arcos e setas, mas não vai deixar nada lá, porque os índios não pegaram nada dele. Antes, disse ele, que lhe tomaram umas continhas amarelas que levava e fugia com elas. E ele se queixou, e os outros foram logo após, e lhe as tomaram e tornaram-lhe-as a dar. E então mandaram-no vir. Né? Então, veja, um dos índios pegou umas continhas amarelas que o Afonso Ribeiro tinha, o Afonso Ribeiro não queria dar, né, essas continhas, então o outro índio fez com que as continhas fossem devolvidas ao Afonso Ribeiro, tá bom? Você percebe que os índios não são tão ingênuos assim, né? Eles não permitem que os portugueses se aproximem muito da casa deles por uma questão de segurança, né? Ele não deixa o Afonso Ribeiro dormir lá na aldeia, né? Por precaução, tá certo? Eles não são tão bobinhos assim, né? Bom, disse que não vira, lá entre eles, quem disse? Esse Afonso Ribeiro, tá? Informação do Afonso Ribeiro, ele disse que não vira lá entre eles, senão umas choupaninhas, que são as choupaninhas, que são umas cabaninhas. Pronto, achamos as casinhas dos índios, tá? Algumas cabaninhas de rama verde e de fetos muito grandes. Feto aqui, ó, cuidado, dá uma questão interdisciplinar aqui, são pteridófitas. Tá bom? São pteridófitas, certo? Aquelas plantinhas verdes, né? Umas ervinhas tipo samambaia, trepadeira, tá? São as pteridófitas aqui. Muito grandes. Como de entre Douro e Minho. De novo, é a comparação com a região norte de Portugal, entre o Rio Douro e a região do Minho, né? Que é mais para noroeste. E assim nos tornamos, já quase noite, a dormir. Tá bom? Ok? Bom. A segunda-feira, depois de comer, saímos todos em terra a tomar água. Ali vieram, então, muitos, mas não tantos como as outras vezes. Já muito poucos traziam arcos. Quer dizer, o que significa não trazer arcos? Né? Eles vêm desarmados. Então, já há uma certa confiança aqui de que eles não correm risco em relação aos portugueses. Tá? Eles vêm desarmados. Essa segunda-feira aqui, deixa eu marcar a data para a gente, 27 de abril. Tudo bem? 27 de abril. Estiveram, assim, um pouco afastados de nós,
E depois, a pouco, misturaram-se conosco. Abraçavam-nos e folgavam. E alguns deles se esquivavam logo. Ali davam alguns arcos por folhas de papel e por alguma carapuchinha velha ou qualquer coisa. De tal maneira, isto se passou que bem 20 ou 30 pessoas das nossas se foram com eles, onde outros muitos estavam com moças e mulheres. E trouxeram de lá muitos arcos e barretes de penas verdes, deles amarelos, dos quais, creio, o capitão há de mandar a mostra à vossa alteza. Então, de novo, os presentes que os índios estão dando para os portugueses vão ser levados para o rei Dom Manuel. Tá bom? E, segundo diziam, esses que lá foram, folgavam com eles. Neste dia, os vimos mais de perto e mais a nossa vontade por andarmos quase todos misturados. Ali, alguns andavam naquelas cinturas, cortejando, outros de metades, outros de tanta feição como em panos de armar. Esses panos de armar aqui seriam panos de enfeite. Bom? E todos com os beiços furados, e muitos com os ossos neles, e outros sem ossos. De novo, repare que o Caminha se preocupa, nesse fragmento aqui, fica bem evidente, né, como em outros que a gente já viu, o Caminha está preocupado em descrever, né, o nativo. Tá bom? Alguns faziam os ouriços verdes de árvores que na cor queriam parecer de castanheiros, embora mais pequenos. E eram cheios de uns grãos vermelhos pequenos, que esmagando-se entre os dedos, faziam tintura muito vermelha, de que eles andavam tintos. E quanto mais se molhavam, tanto mais vermelhos ficavam. Castanheiro, sabe aquela castanha de Natal, castanha portuguesa? Né? O castanheiro, ele dá num ouriço cheio de pontinhas que picam, né, que são duras, depois esse ouriço seca, ele abre e a castanha cai da árvore. Então, está comparando o quê? Esses grãos vermelhos pequenos aqui, né, nesses ouriços verdes, o castanheiro também tem um ouricinho, que inicialmente é verde, depois ele fica marronzinho, quando ele vai secando, aí ele abre e cai a castanha. Só que esses ouriços aqui, ó, dos grãos vermelhos, na verdade, é urucum. Tá? Então, como não tem urucum lá em Portugal, o Caminha está comparando o ouriço do urucum com o ouriço do castanheiro. Só que ele diz que no urucum as sementinhas ficam vermelhas e tingem as mãos. São vermelhas e tingem as mãos. Todos andam rapados até cima das orelhas, né? Então, cabelo aqui não tem. E assim as sobrancelhas e pestanas. Então, ó, e assim as sobrancelhas e pestanas. Então, o que acontece? O cabelo é rapado até as orelhas, a sobrancelha também é, e a pestana também é. Trazem todos as testas de fonte a fonte tintas da tintura preta, tintas aqui no caso, ó, né? Você não achar que isso aqui é pleonasmo. Tintas, né, pintadas. Tá bom? De tintura preta que parece uma fita preta de largura de 2 dedos. E o capitão mandou aquele degredado, Afonso I, e a outros 2 degredados que fossem lá andar entre eles. E assim a Diogo Dias, por ser homem ledo, com que eles folgavam. Aos degredados mandou que ficassem lá esta noite. Homem ledo. O que é um homem ledo? É um homem divertido. Tudo bem? Já dançou com os índios. Foram-se lá todos, quer dizer, foram todos para lá, né? E andaram entre eles. E, segundo eles diziam, foram bem 1,5 légua e uma povoação em que haveria 9 ou 10 casas, as quais eram tão compridas cada uma como essa nau capitânia. Então, olhem só, finalmente, ó, as casas aqui, né? O que eles acharam? Eles acharam as ocas dos índios, tá bom? Eram de madeira e das ilhargas de tábuas, quer dizer, os lados eram de tábua, tá? Cobertas de palha de razoada altura, razoável, tá? Uma altura razoável, certo? Então, razoável altura. Todas de uma só peça, sem nenhum repartimento. Tinham dentro muitos esteios, muitos apoios. E de esteio a esteio, uma rede atada pelos cabos, alta, em que dormiam. Debaixo, para se aquentarem, faziam seus fogos.
e tinham cada casa 2 portas pequenas, uma num cabo e outra no outro, uma numa ponta e a outra na outra ponta, as portinhas, né? Diziam que cada casa se recolhiam 30 ou 40 pessoas, e que assim nos achavam, e que lhes davam de comer daquela vianda. Vianda é que é no sentido de refeição, tá? Ok? Aqui é a refeição. Que eles tinham, a saber, muito inhame e outras sementes. Então, qual é a comida dos índios? Muito inhame e outras sementes, né? Que na terra há e eles comem. Mas quando se fez tarde, fizeram-nos logo tornar a todos e não quiseram que lá ficasse nenhum. Ainda, segundo diziam, queriam vir com eles. Ó, ainda, segundo diziam. Quem é que está dizendo aqui? Né? Os portugueses que foram mandados até a casa, até a tribo dos índios. Tá? Bom, resgataram lá por cascavéis e por outras coisinhas de pouco valor que levavam papagaios vermelhos muito grandes e formosos. Os papagaios vermelhos muito grandes e formosos, né, são araras. Tá bom? Está comparando com o bichinho que tem lá em Portugal. Resgataram, aqui resgataram é no sentido de trocaram. Tá? Trocaram lá por cascavéis, são chocalhos, né, guizos, né, de pouco valor, que levavam papagaios vermelhos. Tá? 2 verdes pequeninos, são 2 papagaios pequeninos, e carapuças de penas verdes, e um pano de penas de muitas cores. Maneira de tecido assaz formoso. Assaz é muito. Tá bom? Segundo Vossa Alteza, todas estas coisas verá, porque o capitão vô-las há de mandar, segundo ele disse. Então, de novo, aquela ideia, ele repete várias vezes a mesma coisa. Tudo isso que eu estou descrevendo, o senhor só vai receber, então o senhor vai ver. Tá? E com isto vieram e tornamo-nos às naus. A terça-feira, essa terça-feira, já é 28 de abril, tá? Depois de comer, fomos em terra dar guarda de lenha. Dar guarda é buscar. Tá? Então, fomos em terra buscar lenha e lavar roupa. Estavam na praia quando chegamos, obra de 60 ou 70, sem arcos e sem nada. Quer dizer, repare, realmente, eles já não têm mais medo dos portugueses. Tanto que chegamos, vieram logo para nós, sem se esquivarem. Então, já há proximidade. Depois acudiram muitos, que seriam bem 200, todos sem arcos. Os índios confiam nos portugueses. E misturaram-se todos, tanto conosco, que alguns nos ajudavam a acarretar lenha e a meter nos batéis. Acarretar, que significa acarretar aqui, carregar. Tá bom? Então, carregar lenha e a meter nos batéis. E lutavam com os nossos e tomavam muito prazer. O que significa lutavam? Eles estão brincando aqui, né? Eles estão disputando, tá? Quem consegue carregar mais lenha, tá bom? Carregar mais lenha. Existe, inclusive, em algumas tribos indígenas, existe um torneio que é justamente dos índios carregarem troncos de madeira e correrem com esses troncos, né? Então, eles estão brincando aqui, tá? Tomavam muito prazer. Tomavam aqui e tinham, tá? Tá divertido o negócio. Bom? Então, tinham. Muito prazer. Enquanto cortávamos a lenha, faziam 2 carpinteiros uma grande cruz de um pau que ontem, para isso, se cortou. Né? Qual é essa grande cruz feita de um pau? Olha aqui, a grande cruz já está indicando para a gente o propósito do cristianismo, né? O propósito cristão, porque eles vão rezar a missa e precisa de uma cruz, eles vão fabricar uma cruz para essa missa. Muitos deles vinham ali estar com os carpinteiros, e creio que o faziam mais por verem a ferramenta de ferro com que a faziam do que por ver a cruz, porque eles não têm coisa que de ferro seja, e cortam sua madeira e paus com pedras feitas como cunhas metidas em um pau entre 2 talas. Então, veja, o que atraiu os índios a verem a atividade dos carpinteiros? A ferramenta de ferro, porque os índios não têm ferro, ó, não tem nada de ferro. O que eles usam para cortar madeira? Eles usam paus com pedras feitas como cunhas metidas em um pau entre 2 talas. Quer dizer, é um tipo de um tacape, né?
tá bom? Muito bem atadas e por tal maneira que andam fortes, segundo diziam os homens, que ontem as suas casas foram porque lhes viram lá. Era já a conversação deles conosco tanta que quase nos estorvavam no que havíamos de fazer. Então, aqui, ó, os índios queriam tanto bater papo com os portugueses, um papo assim, em línguas totalmente diferentes e nem um pouco compreendidas, que atrapalhar. Os portugueses precisavam trabalhar e eles estavam lá estorvando, estavam atrapalhando, né? Porque eles não estavam lá para conversar, eles estão lá para trabalhar. O capitão mandou a 2 degredados e a Diogo Dias que fossem lá à aldeia e a outras, se houvessem novas delas, se houvessem o quê? Novas delas. Delas quem? Aldeias. Tá? E que, em toda maneira, não viessem dormir às naus, ainda que eles os mandassem. E assim se for. Quer dizer, o capitão mandou. Vocês vão dormir lá, de qualquer jeito. Enquanto andávamos pela mata a cortar lenha, atravessavam alguns papagaios por essas árvores, deles verdes e outros pardos, grandes e pequenos, de maneira que me parece que haverá muitos nessa terra. Porém, eu não veria mais que até 9 ou 10. Eu não veria. Olha, ele acha que tem muito passarinho nessa terra, mas eu não vi mais do que 10, né? 9 ou 10. Tá bom? Está falando dos passarinhos aqui, das aves. Outras aves, então, não vimos, somente algumas pombas seixas. O que é pomba seixa? É uma pomba bravia, não é domesticada, né? Também arisca. E pareceram-me bastante maiores que as de Portugal. Aí, alguns diziam que viram rolas, eu não as vi. Mas, segundo os arvoredos, são muitos e grandes, e de infindas maneiras. Não duvido que, por esse sertão, haja muitas aves. Tá? Então, claro que há, certo? Cerca da noite, nos volvemos para as naus com nossa lenha. Então, ao anoitecer, tá? Cerca da noite, né? Ao anoitecer, nós voltamos para as nossas embarcações. Eu creio, Senhor, olha só esse vocativo aqui. Tá? Então, esse é um vocativo, né? É o rei de Portugal. É o rei Dom Manuel I. Então, ele escreve a carta como se estivesse conversando realmente com ele. Eu creio, Senhor, que ainda não dei conta aqui, a Vossa Alteza, da feição de seus arcos e setas. Os arcos são pretos, compridos, as setas também compridas, e os ferros delas de canas aparadas. Segundo Vossa Alteza, verá, por alguns que eu creio, o capitão a ela há de enviar. Então, o capitão a ela, quem é esse ela? É o Vossa Alteza. Tá bom? Ok? Quarta-feira, pronto, chegamos aqui já em 29 de abril. Não fomos em terra porque o capitão andou todo dia no navio dos mantimentos a despejá-lo e fazer levar às naus isso que cada um podia levar, despejá-lo, né? Descarregá-lo e fazer levar às naus isso aqui é o que cada um podia levar. Eles acudiram à praia, muitos, os nativos, segundo das naus vimos. No dizer de Sancho Tovar, que lá foi, seriam obra de 300. Então, cada vez tem mais índios próximos aos portugueses. Diogo Dias e Afonso Ribeiro, degredado, aos quais o capitão ontem mandou que, em toda maneira, ela dormisse, volveram-se já de noite, por eles não quererem que ela ficasse. Não adianta, não vai ficar. Trouxeram papagaios verdes, outras aves pretas, quase como pegas, e não, a não ser que tinham o bico branco e os rabos curtos. Pegas são gralhas. Tá? Então, repara que ele está sempre comparando coisas do Brasil a coisas que existem lá em Portugal. Quando o Sancho Tovar recolheu o anal, queriam vir com ele, alguns. Mas ele não quis, senão 2 mancebos dispostos e homens de prol. O que é homens de prol? Mais maduros. Tá? Então, ele quis 2 jovens, né? Ok? E homens maduros. Mandou-os essa noite muito bem pensar e curar. Aqui o mandou-os é no sentido de mandou que eles fossem essa noite muito bem pensar e curar. Que eles fossem essa noite muito bem tratados, mais nesse sentido. Tá? Ok? Então,
os dois homens vão ser muito bem tratados, né? Os dois mancebos e os homens de prova. Comeram toda a vianda que lhes deram, toda a refeição, né? E mandou fazer-lhes cama de lençóis, segundo ele disse. Dormiram e folgaram aquela noite, e assim não houve mais este dia para escrever seja. Então, assim, ó, não houve mais esse dia para escrever, esse dia que para escrever seja. Não aconteceu nada mais importante que vale a pena eu escrever. Tá? Então, repare que nesse dia, que é o dia 29 de abril, né, o Caminha se ocupou ajudando muito o Cabral, né, a reorganizar o suprimento da frota. Tá bom? A quinta-feira, chegamos no dia 30 de abril. Derradeiro de abril, o que que é? Derradeiro, fim, tá? Final de abril. Comemos logo, quase pela manhã, e fomos em terra por mais lenha e água. E, em querendo o capitão sair desta nau, chegou Sancho Tovar com seus 2 hóspedes. E por ele ainda não ter comido, puseram-lhe toalhas. Significa colocar toalhas, né? Preparar a mesa. Tá bom? Então, prepararam a mesa para que eles pudessem comer. Tá bom? Trouxeram-lhe vianda e comeu. Aos hóspedes sentaram, cada um em sua cadeira, e de tudo que lhes deram, comeram muito bem. Especialmente lacão cozido. Lacão é presunto, né? Lacão é presunto. Ok? Então, presunto cozido. É mais ou menos, sabe o presunto Parma? Mais ou menos isso. Tá? Frio e arroz. Não lhes deram vinho, por Sancho Tovar dizer que não bebiam bem. Eles não gostavam da bebida. Tá bom? Você reparou que o Caminha não cita em nenhum momento antropofagia? Não, ele não cita isso, tá? Os índios comem inhame, etc., mas o processo antropofágico não existe. Antropófago. Ou antropofágico, tanto faz. Acabado o comer, metemo-nos todos no batel e eles conosco. Deu um grumete a um deles uma armadura grande de porco montes. O que é essa armadura grande aqui? É um dente, tá? De porco montês. O que é porco montês? É um javali. Tá bom? Certo? Bem revolta. Revolta aqui é espalhafatosa. Aliás, o dente, né? Então é espalhafatoso. Vou deixar no masculino porque eu estou concordando com o dente. Tanto que a tomou, meteu-a logo no beiço. E porque se ele não queria segurar, deram-lhe uma pequena de cera vermelha. E ele ajeitou-lhe seu adereço de trás para ficar seguro. E meteu-a no beiço, assim, revolta para cima. E vinham tão contente com ela, como se tivesse uma grande joia, né? E tanto que saímos em terra, foi-se logo com ela e não apareceu mais. Então ele ganhou o presente e foi embora. Andariam na praia quando saímos 8 ou 10 deles, e de aí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Então, cada vez, porque virou uma atração, né? Traziam alguns deles, arcos e setas que todos trocaram por carapuças, ou por qualquer coisa que lhes davam. Comiam conosco do que lhe dávamos. Bebiam alguns deles vinho, outros o não podiam beber. Mas parece que se lhe avezassem, o beberão de boa vontade. Significa se lhe avezarem. Né? Na verdade, aqui se acostumarem os índios ao vinho, tá? Eles vão beber. Tá legal? De boa vontade. Certo? Andavam todos tão dispostos, tão bem feitos e galantes com suas cinturas que pareciam bem. Acarretavam dessa lenha quanta gente podia com muito boa vontade e levavam-na aos batéis. Então, assim, os índios, eles ajudavam os portugueses a levar a lenha para as embarcações. Então, acarretavam aqui é no sentido de carregavam. Tá bom? Andavam já mais mansos e seguros entre nós do que nós andávamos entre eles. Quer dizer, há mais confiança do índio em relação ao português do que do português em relação ao índio. O português ainda está desconfiado em relação ao nativo. Foi o capitão com alguns de nós um pedaço por este arvoredo até uma ribeira grande de muita água que, a nosso parecer,
era esta mesma que vem ter a praia em que nós tomamos água. É a descrição geográfica. Ali ficamos um pedaço, né? Um pouco, bom, bebendo e folgando ao longo dela, entre esse arvoredo que é tanto tamanho, tão vasto, de tantas plumagens, que homens as não podem contar. Quer dizer, tem tanta vegetação, tem tanta árvore, e veja, as plumagens aqui, no sentido de tantas variedades, tá bom? Que os homens as não podem contar, quer dizer, a vegetação é infinita. Há entre ele muitas palmas, quer dizer, muitas palmeiras, de que colhemos muitos e bons palmitos, quer dizer, eles comeram bastante palmito. Quando saímos do batel, disse o capitão que seria bom irmos direitos à cruz, diretamente. Tá? Então, deixa eu colocar aí para vocês. Direitos, diretamente, à cruz que estava encostada a uma árvore, junto com o rio, para se erguer amanhã, que é sexta-feira, e que nos puséssemos todos os joelhos, e a beijássemos, não é beijássemos quem? Beijássemos a cruz, tá? Para eles verem o acatamento que lhe tínhamos. Tínhamos a quem? A cruz. Tá? E assim fizemos. A esses 10 ou 12 que aí estavam, acenaram-lhe que fizessem assim e foram logo todos beijá-la. Os índios repetem, né, meio que mecanicamente as ações dos portugueses. Parece-me gente de tal inocência que se homem os entendesse e eles, a nossa, seriam logo cristãos. Porque eles, segundo parece, não têm nem entendem em nenhuma crença. Então, olha, eles são tão inocentes, eles não têm crença nenhuma. Então, facilmente, eles serão cristãos. Então, aqui, de novo, né, aquele propósito, né, de se instaurar o cristianismo aqui entre os nativos. E, portanto, se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, santa intenção. Qual é essa santa intenção de Vossa Alteza? Implantar o cristianismo na terra descoberta. Se hão de fazer cristãos e crer em nossa fé, a qual praza a nosso Senhor que os traga, porque certo esta gente é boa e de boa simplicidade. Então, praza a nosso Senhor, agrada, deleita. Tá? Muito bem. E imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar. Então, eles são tão inocentes que qualquer impressão que você quer aplicar ao nativo, ele vai aceitar. Né? E pois nosso Senhor, que lhes deu bons corpos, bons rostos, como a bons homens, por aqui nos trouxe, creio que não foi sem causa. Então, ó, nosso Senhor, né, deu bons corpos, bons rostos, bons homens, e, mais ainda, né, foi nosso Senhor que nos trouxe até aqui. Então, não foi sem causa. Né? Nosso Senhor quis que os portugueses chegassem aqui por algum motivo. E, no caso, é salvar o povo que não tem fé, tá? No caso, os nativos. Portanto, Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar a Santa Fé Católica, deve cuidar da sua salvação. Só que ficou ambíguo, né? Ficou ambíguo. Tá bom? Lendo, não é? Você pode pensar que é a salvação da Vossa Alteza, né? Portanto, Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar a Santa Fé Católica, deve cuidar da sua salvação. Também pode ser o quê? A salvação da Santa Fé Católica. Tá? Então, pode ser a da Alteza. E pode até ser a salvação do índio. Tudo bem? Esse sua aqui, nativo. Esse sua criou uma certa, o que a gente chama de ambiguidade. A gente não sabe a quem ele está se referindo obrigatoriamente. Mas, a rigor, é cuidar da salvação da fé católica. Tá? E prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim. Quer dizer, a docilidade dos índios, né, a simpatia dos índios vai facilitar a catequização. Eles não lavram nem criam. Não há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra alimária. Né? O que é alimária? A gente já viu alimária num outro trecho da carta. É animal, né? Então, eles não criam animais, né?
que acostumada seja ao viver dos homens, quer dizer, não tem animais domesticados. Nem comem, senão desse inhame, que aqui há muito, e dessa semente e frutos que a terra e as árvores de si lançam. As árvores lançam de si, produzem. E com isto andam tais e tão rijos e tão nédios, né? Nédio, aqui é a ideia deles terem a pele brilhante, sabe? Aquela pele saudável. Que o não somos nós tanto. Então, eles são mais fortes, eles têm a pele mais brilhante do que nós. Tudo bem? Então, nós não somos tanto. O que significa isso? Né? Ó, não somos nós tanto. O que significa? Os portugueses são mais fracos do que os nativos, tá? Com quanto trigo e legumes comemos? A gente tem uma outra alimentação, mas a gente é mais fraco do que eles. Eles comem inhame, né, e sementes e frutas são mais fortes. Bom, neste dia, enquanto ali andaram, dançaram e bailaram sempre com os nossos, ao som de um tamboril dos nossos, em maneira que são muito mais nossos amigos do que seus. Olha só a sinceridade do caminha. Olha só como ele é sincero, tudo bem? Então, o que acontece? O índio, né, o nativo, quem são muito mais nossos amigos? Os nativos são muito mais nossos amigos que nós quem? Os portugueses. Tudo bem? Se lhes homem acenava, se queriam vir as naus, faziam-se logo prestes para isso. Então, quer vir aqui, eles iam rapidinho. Porém, não trouxemos esta noite as naus, senão 4 ou 5 a saber. O capitão Mor, 2, e Simão de Miranda, 1, que trazia já por pajem, Aires Gomes, outro também por pajem. Né? Desses índios que entraram na embarcação nesse momento, desses nativos, né, 2 acabaram seguindo viagem com o Cabral. Acabaram morrendo na tempestade, na travessia lá do Cabo da Boa Esperança. Mas eles foram porque eles quiseram, tá? Por livre e espontânea vontade. Um dos que o capitão trouxe era um dos hóspedes que ele trouxeram na primeira vez, quando aqui chegamos, o qual veio hoje aqui vestido na sua camisa e com ele seu irmão. E foram esta noite muito bem agasalhados, assim, de vianda, quer dizer, de comida, né, de refeição, como de cama, de colchões e lençóis, para os mais amansar, quer dizer, foram muito bem tratados. E hoje, que é sexta-feira, muito bem, chegamos sexta-feira, né, 1º de maio. Tá? 1º dia de maio, tá escrito da frente, né? Não precisamos nem ter rabiscado. Pela manhã, saímos em terra com nossa bandeira e fomos desembarcar acima do rio contra o sul, onde nos pareceu que seria melhor chantar a cruz. Chantar. Colocar. Eles vão rezar a missa, né? Colocar a cruz para melhor ser vista. Ali assinalou o capitão um lugar onde fizessem a cova para chantar, para colocar a cruz. Enquanto ficaram fazendo, ficaram fazendo o quê? A cova, colocar a cruz. Ele, com todos nós outros, fomos pela cruz abaixo do rio, onde ela estava. Dali a trouxemos, eles fomos pela cruz abaixo do rio, nós fomos pegar a cruz. Então, quando o pessoal estava fazendo o buraco, eles foram buscar a cruz. Dali o trouxemos com esses religiosos, sacerdotes, diante, cantando em maneira de procissão. Então, é a procissão para a primeira missa. Eram já aí, alguns deles quem? Dos nativos, obra de 70 ou 80. E quando nos viram assim vir, alguns foram meter debaixo dela para nos ajudar. Então, quando eles vêm vindo carregando a cruz, o que os índios fizeram? Foram se meter embaixo dela, embaixo de quem? Da cruz. Tá? Para quê? Para ajudar a carregar a cruz. Passamos o rio ao longo da praia e fomos lá pôr onde havia de ficar, que será do rio obra de 2 tiros de besta, né? Obra, cerca, tá? Cerca de 2 tiros de besta. Ô, meninos, um tiro de besta, ele, na verdade, mede mais ou menos 150 metros. Tá? Então, são 2, então são 300 metros. Tudo bem? Cerca de 300 metros. Besta, você sabe o que é besta, né? Está na moda, inclusive. Né? Besta é aquele arco e flecha, né?
tá bom? Bom, andando-se ali nisto, vieram bem 150 ou mais. Tá? Chantada a cruz, quer dizer, plantada a cruz, colocada a cruz, com as armas e a divisa de Vossa Alteza, que primeiramente lhe pregaram, armaram o altar ao pé dela. Ali disse missa o padre Frei Henrique, a qual foi cantada e oficiada por esses já ditos. Quem são esses? Por esses religiosos. Tá bom? Ali estiveram conosco a ela obra de 50 ou 60 deles, sentados todos os joelhos, assim como nós. Obra de, acabei de falar, né? Obra de é cerca de. Tá bom? Então, tem 50 ou 60 nativos, todos de joelhos, imitando os portugueses. E quando veio ao evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, eles se levantaram conosco. E alçaram as mãos, ficando assim até ser acabado. Né? Então, vejam, quando chegou o momento do evangelho, na hora da missa, né, tem o momento da louvação do evangelho, todo mundo se levantou, com as mãos erguidas, os índios fizeram a mesma coisa. Tá? E então tornaram-se a sentar como nós. O português levanta na missa, o índio levanta. Senta, senta. E quando levantaram a Deus, que nós pusemos de joelhos, eles se puseram assim todos, como nós estávamos, com as mãos levantadas. E em tal maneira sossegados, que certifico a Vossa Alteza, nos fez muita devoção. Então os índios estavam repetindo tanto o cerimonial da missa, que o caminho interpreta que os índios estariam aceitando já esse cerimonial da missa. Né? Então, assim, ele está prenunciando a ideia de que os índios podem ser catequizados com facilidade. Estiveram, assim, conosco até a acabada comunhão, depois da qual comungaram esses religiosos sacerdotes e o capitão com alguns de nós outros. Alguns deles, por o sol ser grande, quando estávamos comungando, levantaram-se, outros estiveram e ficaram. Um deles, homem de 50 ou 55 anos, continuou ali com aqueles que ficaram. Esse, estando nós assim, ajuntava estes, que ali assim entre eles falando. Lhe acenou com o dedo para o altar e depois apontou o dedo para o céu, como se lhes dissesse alguma coisa de bem, e nós assim o tomamos. Então, olha só, o caminho interpreta o gesto dos índios como se estivessem apontando para Deus, não é? Para Deus. Tá? Então, ó, deixa eu só essa passagem aqui, ó. Esse, estando nós assim, ajuntava estes. Né? Ele ajuntava o quê? Ele ajuntava os nativos que tinham ficado ali, porque alguns se levantaram, porque estava muito calor. Tá bom? Ok, então esse homem de 50 a 55 anos juntou os nativos que ficaram ali e acenou com o dedo para o altar, depois apontou para o céu. Tá? Ok. Bom. E o caminho, os portugueses interpretaram isso como algo de bem. Acabada a missa, tirou o padre a vestimenta de cima e ficou em alva, e assim se subiu junto com o altar em uma cadeira. Então, acabou a missa, ele tirou a batina, ficou em alva com a batina branca do padre, né? Então, aquela veste comprida de pano branco. Ali, e aí ele subiu junto ao altar em uma cadeira. Ali nos pregou o evangelho e dos apóstolos, cujo dia é hoje. Bom, o vestibular não vai te perguntar qual eram os apóstolos, qual era o dia dos apóstolos, mas eu vou te colocar aqui, né? 1º de maio, dia de São Felipe, tudo bem? E São Tiago. Tá legal? Tratando ao fim da pregação deste vosso prosseguimento tão santo e virtuoso, o que nos aumentou a devoção. Esses quem? Os nativos. Bom, os nativos. Esses que a pregação sempre estiveram, quedaram-se como nós, olhando para ele. Quedaram-se, ficaram. Olhando para a pregação lá. Né? E aquele que digo, aquele que digo, aquele de quem falei antes.
tá? Que é o de 50 a 55 anos. Chamava alguns que viessem para ali. Alguns vinham e outros iam-se. E acabada a pregação, como Nicolau Coelho trouxesse muitas cruzes de estanho com crucifixos que lhe ficaram ainda da outra vinda, houveram por bem que se lançasse a cada um a sua ao pescoço. Então, repare, Nicolau Coelho, pessoal, ele viajou com o Vasco da Gama, tá? Isso lá em 1494. Opa, desculpa. 1498. Tudo bem? Deixa eu apagar isso aqui, senão vocês vão, né? Melhor a gente corrigir direitinho, tá? 1498. Tá? Então, ele viajou com o Vasco da Gama. Então, essa, ó, que lhe ficaram ainda da outra vinda, né? É a outra viagem. Qual é a outra viagem? A viagem de Vasco da Gama. Tá legal? Então, a viagem de Vasco da Gama. Então, como sobraram alguns crucifixos e cruzes de estanho, né? Eles decidiram, né? Houveram, né? Então, eles decidiram por bem que se colocasse uma cruz ao pescoço dos nativos, né? Então, bem que se lançasse a cada um a sua quem? A sua cruz, tá? O seu crucifixo, tá bom? Pelo que o padre Frei Henrique se assentou ao pé da cruz e ali, a um por um, lançava, né, colocava o crucifixo, ó, lançava a sua atada por um fio, né? Então, é a cruz, né, num fio. Meu Deus. A cruz no fio. Na corrente. Opa. Se bem que ela não é bem uma corrente, tá? Mas seria mais ou menos equivalente a isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Eu tenho, inclusive, né? Aqui, ó. Eu tenho um crucifixo aqui, tá vendo? Ok? Então, fizeram isso, colocaram, né, nos índios. Muito bem. Fazendo-lhe a primeiro beijar. Beijar quem? Então, o índio primeiro beija a cruz. Tá? E a levantar as mãos. Vinham a isso muitos. Então, vieram muitos por causa disso. E lançaram-nas todas, quer dizer, colocaram, deixa eu mudar de cor aqui, senão já está uma zona esse negócio aqui, né? Ó, lançaram-nas todas, né? Então, colocaram todas as cruzes, né, nos pescoços dos índios, tá? Que seriam obra de 40 ou 50, tá bom? Acabado, né? Acabado, era já bem 1 hora depois do meio-dia. Viemos as naus a comer, trazendo o capitão, né? Você sabe muito bem quem é esse capitão, vamos repetir mais uma vez, né? Esse capitão é o Cabral, ok? Trazendo o capitão consigo aquele mesmo que fez aos outros aquela mostrança para o altar, né? Então, aquele mesmo nativo, aquele de 50, 55 anos, tá bom? Que fez aos outros aquela mostrança, aquele gesto, tá? Para o altar e para o céu. Ó, aqui eu tenho um zeugma, né? E veio seu irmão com ele. Fez-lhe muita honra. Fez quem? O capitão. O capitão fez-lhe muita honra e deu-lhe uma camisa mourisca, é uma camisa sacerdotal, não é branca. E ao outro, uma camisa destoutras, né? Uma camisa diferente, tá? Então, você repara uma coisa interessante aqui, o Cabral também é muito atencioso com os índios, ele retribui os presentes que ele recebe. Tá certo? Então, nem o Caminha é violento, na verdade, na carta você não tem a indicação dessa violência. Tá bom? E, segundo que a mim e a todos pareceu, então, segundo o que a mim e a todos pareceu, esta gente não lhes falece outra coisa para ser cristã, se não entendermos, porque assim tomavam aquilo que nos viam fazer, como nós mesmos, por onde nos pareceu a todos que nenhuma idolatria nem adoração tem. Então, vamos lá.
Olha, o que pareceu para mim e para todos, esta gente não lhes falece, aqui não falece é no sentido de faltar, tá? Então, não lhes falta outra coisa para serem cristãos. Estão prontinhos para serem cristãos. Tá legal? Porque eles fazem tudo aquilo que nós fazemos, tá? E eles não têm nenhuma idolatria, nenhuma adoração. Então, eles vão seguir a nossa fé. E bem creio que, se Vossa Alteza aqui mandar quem entre eles mais devagar ande, quem entre eles mais devagar ande, né? No sentido de... cadê? Entre eles mais devagar ande. É no sentido de quem possa ficar aqui mais tempo na terra descoberta. Que todos serão tornados ao desejo de Vossa Alteza, tornados, convertidos. Tá bom? Convertidos. E por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para os batizar. Então, olha, a próxima vinda, né, dos portugueses para cá tem que trazer um clérigo para quê? Para já batizar os índios. Porque quando esses portugueses vierem na próxima viagem, os índios já vão estar muito mais familiarizados, né, com a fé e com os portugueses por causa dos degredados que vão ficar por aqui. Tá certo? Porque já então terão mais conhecimento de nossa fé pelos dois degredados, que aqui entre eles ficam, os quais ambos hoje também comungaram. Tá? Muito bem. Na verdade, é bem a ideia do batismo salvando os índios do pecado original. Né? Entre todos estes que hoje vieram, não veio mais que uma mulher moça, a qual esteve sempre à missa, e a quem deram um pano com que se cobrisse. Ela está na missa, nua. Né? Puseram um pano ao redor de si, porém, ao assentar, não fazia grande memória de o estender bem para se cobrir. Não fazia grande memória, né? Que significa ela não se lembrava de se cobrir. Porque para ela não tem que se cobrir. Ela nem sabe. Né? Ó, puseram um lho quem? Aqui, ó, o pano. Tá? Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal que a de Adão não seria maior quanto a vergonha. Quanto a vergonha aqui, ó. Quanto ao pudor. Né? Eles são mais inocentes quanto à vergonha, né? Quanto ao pudor. Aqui é vergonha no sentido de pudor. Tá? Então, vamos lá. A inocência desta gente é tal que a de Adão não seria maior. Então, ele associa a nudez dos índios à nudez de Adão. E na hora que ele joga essa ideia de Adão aqui, a gente pode pensar em que o Brasil seria equivalente ao paraíso. Só que assim, é o paraíso terrestre. Né? Okay. Ora, veja, Vossa Alteza, se quem em tal inocência vive se converterá ou não, ensinando-lhe o que pertence à sua salvação. Acabado isto, fomos, assim, perante a eles, beijar a cruz, despedimos-nos e viemos comer. Tá? Creio, Senhor, que com estes dois degredados, o Afonso Ribeiro ele fica no Brasil mais ou menos uns 20 meses. Depois ele acaba sendo resgatado pela outra expedição que vai ser enviada pelo rei Dom Manuel. Tá? Bom, então, creio, Senhor, que com estes dois degredados ficam mais 2 grumetes, que esta noite saíram desta nau no esquife, fugidos para a terra. Esses 2 grumetes, 2 marinheiros de patente mais baixa, fugiram para a terra. Então, esses 2 grumetes, eles acabam abandonando a frota do Cabral. Eu coloquei nau, vou deixar nau mesmo, né? A nau voluntariamente. Tá? Eles ficam aqui no Brasil porque eles querem. Né? Não vieram mais. E cremos que ficarão aqui, porque de manhã, prazendo a Deus, fazemos daqui nossa partida. Né? Qual é essa manhã? Né? De manhã vai ser o dia 2 de maio. Tá bom? Essa terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos até a outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto houvermos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. Então, assim, o que a gente consegue ver, né? Parece 20 ou 25
léguas por costa. Tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas. Que são essas barreiras? São aqueles paredões, sabe, à beira do mar? Né? São aquelas rochas, os paredões de rochas, vermelhas, brancas. Né? E a terra por cima, toda chã, plana. Tá? Ó, aqui ele repete, chã, plana, tá bom? E muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta, é toda a praia Parma. Então, a gente não tem uma definição muito clara do que seja esse Parma aqui. Não é o presunto nesse caso. Tá bom? Mas talvez seja uma praia plana e rasa. Tá? Mas não se tem muita definição sobre isso, tá bom? Muito chã e muito formosa. Tá legal? Ok? Então, assim, é toda a praia Parma, muito chã, então uma praia rasa, né? Talvez. Tá bom? Pelo sertão, nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa, muito extensa. Tá? Então, essa terra com arvoredos, ela é muito extensa. Está dando a ideia do tamanho. Só que, assim, eles não tinham noção do tamanho do Brasil, não. Tá? Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem lhe vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim, frios e temperados, como os de entre Douro e Mim, de novo a localização, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Tá? Então, olha, os ares, tá? Neste tempo em que estamos, nessa estação do ano, né, os achávamos os bons ares. Né? São parecidos com os ares de entre Douro e Mim, tá bom? Frios e temperados. Tá? Essa passagem aqui da carta, esse pedacinho aqui, ó, é o que mais cai em vestibular. Tá legal? Em que ele fala, ó, não deu para saber se tem ouro, se tem prata, ou se tem algum metal, ou se tem algum ferro. Tá bom? Mas, olha só, então aqui as possibilidades econômicas da Terra, mas as águas são muitas e infindas. E em tal maneira graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Isso aqui também, normalmente, essa passagem é que mais, acrescentar, que mais cai em vestibular. Então, se não tiver metal, não tiver ferro, não tiver ouro, não tiver prata, a gente pode aproveitar a terra, porque ó, tudo que se plantar nela haverá de nascer. Tá bom? Por bem das águas que a terra tem. Porém, olha, pode ter ouro, pode ter prata, a gente não sabe. Pode plantar nela, pode tudo isso. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. Então, assim, melhor, mais importante do que recolher ouro, prata, ou a exploração agrícola, é melhor salvar essa gente. Né? Então, aqui, de novo, né, a ideia, né, do cristianismo, mais uma vez presente aqui. Tá? Então, a proposta do cristianismo aqui. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Esta, o quê? Aqui, ó, salvar esta gente. Tá? E que aí não houvesse mais que ter aqui esta pousada para esta navegação de Calicut, bastaria. Quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento de nossa santa fé. Então, assim, né, o importante é acrescentar o quê? O cristianismo, a nossa santa fé. Tá? Estamos quase acabando. E nesta maneira, nesta que é desta, tá? E desta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza do que nesta vossa terra vi. Dou o quê? Eu dou conta, tá? Okay? Eu dou explicações, tá? Aqui, a Vossa Alteza do que nesta vossa terra vi. E se algum pouco me alonguei, se alongou, né? Ela me perdoe.
que o desejo que tinha de vos tudo dizer mo fez assim por pelo miúdo, que significa por pelo miúdo, né? Por em detalhes, tá? Então, assim, olha, detalhes. Então, só desculpa se eu me estendi demais, mas eu quis detalhar ao senhor tudo o que eu vi na terra. E pois que, Senhor, é certo que, assim neste cargo que levo, como em outra coisa, que de vosso serviço for que for de vosso serviço, Vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida. Então, olha, eu estarei sempre servindo a Vossa Alteza, ao rei. A ela quem? A ela, a Vossa Alteza. Tá? Peço que, por me fazer singular mercê, né? O que é fazer singular mercê? É me fazer um favor único, tá? Singular. Mande vir da ilha de São Tomé a Jorge Osório, meu genro, o que dela receberei em muita mercê. Então, assim, ele está pedindo, o Caminha está pedindo ao rei Dom Manuel que liberte o genro dele, o Jorge Osório, do degredo, que ele está degredado, né? Então, ele está pedindo, né, para que o rei Dom Manuel leve o Jorge Osório de volta para Portugal, né? Perdoar o Jorge Osório pelo delito e colocá-lo de volta em Portugal, né? Bom, como o Caminha morreu, né, durante os ataques árabes à frota do Cabral, isso em 1501, lá em Calicut, e ele não voltou a Portugal, né? O Dom Manuel perdoou o Jorge Osório e acabou nomeando o Jorge Osório como escrivão, né? Como uma compensação à família do Caminha, por ter perdido o Caminha na empreitada, né? Uma forma de compensação, né? Ó, e que dela receberei muita mercê, quer dizer, ficarei muito grato se o senhor fizer esse favor para mim, tá? Beijo, olha a devoção, beijo as mãos de Vossa Alteza, deste Porto Seguro, da vossa ilha de Vera Cruz. Pois é, ilha, no começo foi o quê? Terra. Tá bom? Depois vai ser Brasil mesmo, tá? Sexta-feira, 1º dia de maio de 1500. Pero Vaz de Caminha. Tá bom? E aí a assinatura do Caminha aqui para vocês, tá? Que é a assinatura do Caminha. Bom, no dia 2, né? No dia 2, a frota de Cabral seguiu para Calicut, né? Enquanto que o navio do Gaspar Lemos retornou para Portugal, levando a carta de Caminha e tudo aquilo que o Caminha escreve na carta, dizendo, olha, nós vamos mandar para o senhor, olha, o senhor vai receber aí, o senhor vai ver o que são as coisas, né, que a gente trocou aqui no Brasil. Então, isso vai na frota de Gaspar Lemos. Então, Caminha segue para Calicut, e o Cabral segue para Calicut, e o Gaspar Lemos volta para Portugal, tá? A carta de Caminha, né? A carta vai para as mãos de Dom Manuel, né? Dom Manuel I passa essa carta para a Secretaria do Estado como um documento secreto, tá bom? Porque para os espanhóis não saberem do descobrimento do Brasil, e essa carta fica guardada, esse documento fica guardado como secreto. Aqui a gente tem, nesse fundo de tela, o quadro, né, a primeira missa do Vítor Meireles, né, representando para a gente o que teria sido justamente a primeira missa que a gente acabou de ler, a descrição feita pelo próprio Pero Vaz de Caminha, tá bom? Olha, pessoal, eu li a carta inteirinha com vocês, espero ter ajudado, espero não ter complicado mais a tua vida, tá bom? Dá uma relida agora, se possível, na carta, né, depois das orientações, ou então volta à aula e pega a carta, vai lendo junto comigo e vai fazendo as anotações, tá? Para você registrar melhor as informações, tá bom? Por hoje é só, a gente se encontra em breve, tá? Fique bem, cuide-se, tá bom? E até o próximo livro. Um beijo, tchau, tchau, até mais.